Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 de Ciências, que é sobre nutrientes. Nutrientes, eles são importantes porque eles desempenham uma ou mais funções do nosso organismo de acordo com o que nós estamos necessitando, né? E dentro desses nutrientes, nós temos as macromoléculas, que é carboidrato, lipídio, proteína, e nós temos as micromoléculas, que entra sais minerais, vitaminas e água. Nós precisamos saber de alguns termos. Calorias. Calorias é a quantidade energética de um alimento que ele possui após ser ingerido e metabolizado pelo nosso corpo. Então, nós ingerimos, ele é metabolizado e ele se transforma em energia para o nosso corpo. Daí vem as dietas restritivas de calorias, né? Porque a gente precisa de uma quantidade básica de calorias a ser consumidas por dia. A partir do momento que a gente consome a mais do que a gente precisa, o nosso cérebro entende que vou estocar porque depois eu vou precisar. Então, a caloria é essa energia, né, que a gente precisa. As fibras dos alimentos, elas estão presentes na parede celular dos vegetais e ela não é metabolizada pelo nosso corpo. Nós não temos a enzima que metaboliza a celulose. Então, da mesma forma que a fibra entra no nosso trato intestinal ali, no nosso sistema nós não absorvemos as fibras. Então, para que consumir? A fibra ela é importante, principalmente para o intestino. Juntamente com a água, ela vai ajudar ali no trato intestinal, tá? E as fibras é bom para o seu alimento ficar com baixa carga glicêmica, ou seja, para sua insulina não subir muito, para o colesterol, enfim, as fibras elas são muito importantes, porém elas não são absorvidas pelo nosso organismo. Começando das macromoléculas, então, nós podemos citar o carboidrato. O carboidrato, nós precisamos dele para estruturar células e tecidos do nosso corpo. Ele é muito importante, principalmente para dar energia às células. E onde nós podemos encontrar carboidratos? Cereais, integrais ou não, pão, batata, mandioca. Aí, dentro dos carboidratos, nós temos os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os simples são os que são absorvidos rapidamente e elevam o nível de insulina, que é o arroz branco, farinha de trigo. Carboidrato complexo. Ele não vai elevar seu nível de insulina, vai te manter saciado por mais tempo e não vai subir o seu grau de insulina muito rapidamente. Então, são alimentos importantes, né? Que está presente nos cereais integrais, na mandioca, na batata doce. Por isso que elas são mais indicadas em dietas restritivas, tá? De carboidratos. É importante, nós temos uma enzima que nós vamos estudar lá no sistema digestório, que é a amilase. Ela já começa a digestão do amido na própria boca, tá? Então, ela não chega lá no estômago, no intestino, para poder começar o processo digestório. Ela já começa na boca. Um exemplo, o milho, né? O milho tem amido. Então, a amilase, ela já começa a absorção desse amido na boca. Agora, vamos falar sobre os lipídios, que juntamente com o carboidrato também são alimentos energéticos, que vão dar energia ao corpo. Os lipídios, então, eles são as gorduras animais e vegetais, que ajudam como energia. É muito utilizado em dietas restritivas de carboidrato, né? Nós temos a low carb, dieta paleolítica, muitas dietas da moda que utilizam o quê? A gordura como fonte de energia, porque ela também, né, que pode dar problemas cardiovasculares, enfim, porque entope as veias, né? Pode causar um AVC. Os lipídios, eles podem ser divididos em gordura saturada e gordura insaturada. As saturadas é que elas ficam na sua forma sólida em temperatura ambiente. Então, nós temos, exemplo, a gordura das carnes.
E como exemplo das gorduras insaturadas, nós temos ela na temperatura ambiente, ela se permanece líquida. Nós temos um exemplo os óleos vegetais, né? E óleos ômega 3, ômega 6 presentes nos peixes. Elas também são gorduras insaturadas e permanecem então na forma líquida em temperatura ambiente. Dentro das macromoléculas, nós temos também as proteínas, né? Que são macromoléculas formadas por aminoácidos. E qual que é a função dessas macromoléculas? É a formação das partes do corpo, estruturação, ela estrutura o corpo humano, reveste os ossos. E onde nós podemos encontrar as proteínas, que é muito importante, principalmente quando a gente fala do processo de divisão celular, nós precisamos das proteínas para ela revestir as células, revestir os tecidos, revestir nossos sistemas para formar o organismo. Então, é uma macromolécula muito importante. Onde eu posso encontrar, então, proteínas? Ovos, carne, tanto de vaca, como de peixe, como de frango, feijão, grão de bico e etc. Dentro das micromoléculas, nós temos os reguladores, que são as vitaminas e os sais minerais, que são importantes para funções metabólicas do corpo, agir contra algum tipo de doença. E a carência desses minerais e vitaminas pode ocorrer algumas doenças, que nós vamos falar mais para frente. Então, os sais minerais, nós temos como exemplo sódio, ferro, cálcio. Eles vão fazer o quê? Parte dos nossos tecidos, para formar tecidos. Eles são encontrados onde? Frutos do mar e verduras em geral são encontrados. Então, a falta desses sais, o que pode ocasionar? Nós temos um exemplo, a anemia, que é o quê? A deficiência de ferro no organismo, né? O ferro, ele faz o quê? Com que acontece a produção de hemoglobina, que é a parte vermelha do sangue, muito importante. Então, a falta desse ferro vai ocasionar uma anemia, o raquitismo, que é a carência de cálcio, que abaixa os níveis também de o GH, né, que é o hormônio do crescimento. Esse sal mineral, juntamente com o hormônio, vai causar o raquitismo, né, então, que é a falta de cálcio. E nós temos o bócio endêmico, que é o quê? São pessoas que têm hipotireoidismo, que sais minerais, juntamente com os hormônios, eles também controlam a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é importante, que ela regula todo o nosso metabolismo. Então, se você está com falta de iodo, vai causar um bócio, que é um crescimento nessa região do pescoço, né, acima aqui da tireoide. O iodo, ele é muito importante, principalmente para regular a célula tireoide. Só que o iodo é muito difícil algum alimento encontrar iodo, né? Tem só alguns tipos de frutos do mar que tem iodo e não é uma coisa que é consumida pela população. Então, que a Organização Mundial de Saúde fez? Mandou ter uma nota, né, para todos os donos de empresas que fornecem sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, adicionar iodo ao cloreto de sódio. Por quê? Sal de cozinha todo mundo utiliza, certo? Então, é uma forma de todas as pessoas consumir o iodo, tá? Então, o iodo que você precisa diariamente, ele está presente no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E mais alguns exemplos, então, de sais minerais, né, que nós consumimos, que nós precisamos para regular alguma parte do nosso corpo. Nós temos, exemplo, ferro, o sódio, o potássio, o cálcio, fósforo, magnésio, iodo, flúor. São alguns tipos de sais minerais que são importantes para o nosso organismo. E também como reguladores, né, não tão menos importantes, nós temos as vitaminas, que as vitaminas também fazem parte, né,
são nutrientes também reguladores, e as vitaminas, elas são diretamente aproveitadas pelas células, tá? Então, como exemplo de vitaminas, nós temos as vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina K, vitamina E, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, né, tão importante na imunidade. Nesses dias agora que estamos vivendo de pandemia, né, é uma vitamina muito importante. Por quê? Porque ela ajuda o corpo a criar uma barreira de proteção contra agentes invasores, tá? E o que nós devemos, né, consumir de maior importância é a água. 65% do nosso corpo é composto de água. Então, nós precisamos de água para nossas células. Por quê? Porque ela tem capacidade de dissolver substâncias, ela contribui para o transporte de micromoléculas. O sangue, né, é formado basicamente de água. Então, a água é muito importante. É recomendado beber 30 ml por quilo da pessoa, porque muito se fala em 2 litros de água, mas é meio incoerente você pegar uma criança de 5 anos, colocar ela para beber 2 litros de água, um adulto de 30 anos beber 2 litros de água, né? Então, hoje o que se recomenda é beber 30 ml por quilo, tá? E a água é muito importante, porque ela protege o organismo, ela elimina toxina, e elimina aquilo que não é utilizado pelo corpo, né, na forma de urina. Então é isso, nós falamos então, né, dos nutrientes, micromoléculas, macromoléculas, calorias, alimentos energéticos, né, os alimentos reguladores que são importantes para o nosso organismo. E até a próxima aula. Beijo!